E aí, pessoas, estou aqui de novo. Hoje vamos trabalhar rapidinho os desenhos técnicos. Vou trazer para vocês 3 tipos de saias. Né? Então, quem chegou aqui de paraquedas nesse vídeo, não entendeu nada que a gente viu, não tem muita experiência, eu recomendo que vocês olhem os vídeos anteriores. Vou botar aqui o link, a playlist, tá? E aí a gente vai dando continuidade. Não esqueçam, é sempre um processo de construção. Então hoje, como eu falei, saias, vamos direto para elas. Estamos aí com o nosso belo CorelDRAW. Vamos começar assim como a gente começa todo o desenho. Quem já viu os anteriores percebe que eu sigo uma mesma ideia, eu não sou muito criativo não, eu começo com um retângulo. Esse retângulo eu venho aqui, Ctrl Q de quebrar o retângulo, vou selecionar o retângulo, vou transformar ele em curvas. Esse primeiro retângulo, vou puxar ele só um pouquinho para baixo e vou pintar ele de cinza. Quem já acompanhou as aulas já sabe o que está acontecendo, né? Vou transformar esse retângulo contorno em 2 pontos. Vou aproximar mais ou menos a expectativa do tamanho que eu estou trabalhando. Vou Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar agora, pintar de branco e deslocar ele um pouquinho a coisa para baixo. Pouca coisa, tá? E aí aqui sim eu pego, eu puxo aqui. Pronto, eu estou começando a criar como se fosse o meu cos. A gente vai adaptar, vai fazer, né? Quem já é meu aluno, quem sabe a gente começa primeiro entendendo as ferramentas do desenho, depois a gente coloca, né, dentro de uma base, depois a gente começa a ver os detalhezinhos. Mas estamos aqui, nós temos como se fosse o cos pronto. Vamos partir do princípio que essa saia vai ter, né, uma costura de acabamento. Então eu venho aqui, copio a parte da frente da costura, acrescento, né, 2 nozinhos, costura nada, né, a frente do cos. Acrescentei nozinhos aqui em cima, ó, depois que eu acrescentar os nozinhos. Lembrando, com a segunda seta, 2 cliques, aqui em cima tem essa opção aqui, ó, que é separar curvas. Se vocês olharem o desenho, ele é muito intuitivo. Eu tenho um nó, se transforma em 2, então eu venho aqui, eu abro esse nozinho. Seleciono, deleto. Mesma coisa desse lado, tinha criado o nó, eu abro ele, eu seleciono os 2 nós e deleto. Porque eu fiz isso, eu tenho 2 linhas exatamente iguais, né, que eram as linhas anteriores. Vou colocar aqui, vou diminuir ela um pouquinho, transformar em um ponto menor e venho aqui e coloco meu pesponto. Na minha saia, que eu vou desenhar aqui, ela vai ter só uma costura em cima de acabamento e uma costura embaixo. Vai depender do modelo da saia, do tecido, e aí obviamente não vamos trabalhar nesse vídeo, senão a gente não termina esse ano o vídeo. Seleciono com a segunda seta os nozinhos de baixo e vou colocando ele, teclado, né, a seta para cima. Então eu tenho aqui como se fosse um cos com esse acabamento de costura. Então esqueçam, normalmente por regra de desenho, não é uma regra dita em um grande documento, mas a gente utiliza os contornos de fora mais espessos do que as costuras, do que os desenhos, detalhes de dobra de tecido. Então nós temos aqui nosso cos pronto. Vou continuar com a mesma ideia de um retângulo. E aqui vocês vão decidir, né, se é uma saia mais longa, mais curta. Vou trabalhar nessa proporção nesse momento. Vou manter a ideia da espessura de 2 pontos. Vou jogar para trás. Ctrl Q. Com a segunda seta, que é a seta de forma, vou selecionar os 2 nozinhos de baixo. Vou aqui em cima escolher a opção, né, alongar ou escalar nós. E vou puxar. O que vai acontecer? Eu vou transformar esse meu quadrado num trapézio. Selecionando essa linha de baixo aqui, ou melhor, para fazer com todas, né? Seleciona, arrasta, seleciona tudo, faz uma seleção de laço. Segunda seta de forma, clicar e arrastar. Clico aqui nessa opção, que é converter em curvas. A velha de sempre, desde a nossa primeira aula que a gente trabalhou. Puxo para dar um movimento aqui, um arredondado, e aqui entendam, né? Se a minha saia ela vai ter um movimento dessa forma, se ela vai ter um movimento diferenciado, a gente vai construindo com o passar do tempo. Eu vou fazer isso aqui, ó, seleciono um nozinho na lateral e aqui em cima tem esse verde, adicionar nós. Eu clico, percebo que já adicionou um nozinho aqui em cima, aqui embaixo, perdão. Clico de novo, mais um nó, clico de novo. Então, quanto mais nó, menorzinho vai ser o babado. Eu vou trabalhar aqui. Eu cliquei 3 vezes. Então, ele foi colocando a cada vez na metade do segmento que tinha, mais um nó. Experimente ali, faça os testes de vocês. Eu vou selecionar os nós aqui de baixo e vou transformar em simétrico. Tá? Quem não sabe o que é o simétrico, volta às nossas aulas para passo a passo. Não vou repetir tudo. Legal aqui, ó. Puxo. Os nós não vão
tá? Os nós não vão se mover mais nesse momento, ó. Eu puxo o segmento, a linha, uma para baixo, automaticamente outra sobe, porque está simétrico. Então, puxo dessa forma. Seleciono, giro, percebo que eu fiz esse movimento aqui. Para o outro lado, giro também, só que oposto. Então eu vou fazendo esse movimento aqui, né, como se fosse um S e um Z. É muito importante isso. As primeiras vezes é bem comum, né, dá uma confusão, mas depois que pega, muito fácil. Simplesmente assim. Faço esse movimento aqui. Então agora eu estou começando a construir essa minha saia. Vou pintá-la de branco, não esqueça, a gente sempre usa esse padrão de pintar de branco, porque eu vou colocar algo atrás depois. Agora a gente vai com a ferramenta Bezier. A ferramenta Bezier está aqui, ferramenta mão livre, e a ferramenta Bezier, e cada um traduz isso para o jeito que quiser. Selecionei a ferramenta Bezier, vou aproximar e eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou clicar bem nessa intersecção, né, na curvinha, não é intersecção, é uma curvinha. Aqui já serve uma dica importante. Aqui em cima nós temos em exibir, eu posso escolher aramado. Ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar realmente o aramezinho, né? O caminho que está esse desenho. O que eu ganho com isso? Eu consigo mais precisão quando eu preciso conectar uma linha à outra. Então eu venho aqui, nessa pontinha, nessa borda, venho aqui em cima, clico, eu estou segurando o mouse e puxo para o lado. Ó. Ela faz o desenho. Enter, Enter. Clico, puxo para o lado, Enter, Enter. Clico, puxo para o lado, Enter, Enter. Então o movimento que eu vou fazer aqui é o movimento daquele excesso de tecido que está aqui. Dependendo do modelo, esse excesso de tecido vem desde cima, ele vem aqui do meio. Então vocês vão fazer conforme a peça que vocês estão trabalhando, que vocês criarem e assim por diante. Fiz, errinho, Ctrl Z, faltou o Enter, Enter. Ó. Já vou explicar por que acontece esse errinho e esse problema. A ferramenta Bezier, ela funciona assim. Clico, puxo e vou clicando, o desenho vai eternamente me seguindo. Até que Enter, Enter para finalizar o desenho. Então, como eu quero linhas separadas, eu fiz dessa forma. Depois que eu terminei, eu entendi que está conectado de forma correta, eu venho aqui em Exibir, Aperfeiçoado, voltar ao desenho normalmente. Então, observam que ela começou a criar essa forma, começou a criar esse babado. O que falta agora? O avesso da peça. Não esqueça, isso é um excesso do tecido. Então vai aquela velha dica e repetir. Peguem peças à mão, né? Pega a peça na vida real, olhem elas, observem o movimento, o caimento do tecido, que vai facilitar muito a vida de vocês. Clico e vou fazendo esse desenho aqui, ó. Tô com a Bezier, né? Então agora eu não faço o Enter, Enter. Eu simplesmente vou clicando e vocês vão perceber que esse desenho meio que aleatório, vou fechar o desenho, ó. Vou pintar de cinza. Esse desenho meio que aleatório, quando eu jogo ele para trás, Shift Page Down, ele cria o efeito do babado. Né? Então, olha o que a gente tem aqui. A gente faz essa construção. Vou arrumar, porque eu acabei fazendo muito rápido o desenho, né? Não me ative aos cantinhos, detalhezinhos. Então, é óbvio que profissionalmente no dia a dia a gente tem muito cuidado, porque daí esses detalhes vão criar a qualidade que o trabalho de vocês merece, o nome de vocês como profissionais, né? Então a gente faz esse processo aqui. Entendo que ela sai de cima, né? Entendo que você precisa compreender essas peças na vida real. Você precisa entender o movimento do tecido, porque cada tecido, cada modelagem vai apresentar um detalhezinho, uma costura diferente. Então vou complementar essa aqui de cima, para ela fazer um pouco mais de sentido. Prontinho, parte do princípio que tá ok. Agora vou colocar as costuras. Né? Vou supostamente imaginar que eu quero um pesponto aqui também, e aqui embaixo eu quero uma bainha com pesponto duplo. Como é que vamos fazer isso? Lembrando, vou aproveitar o mesmo desenho. Vou vir aqui nesse desenho. A parte de cima eu vou descartar. Vou selecionar, vou abrir o desenho e vou deletar. Eu vou ficar só com essa linha aqui embaixo. Essa linha aqui embaixo, quando eu colocar em cima, obviamente é a mesma linha. Eu vou com o mouse botar um pouco para cima ela, transformar ela em pesponto e deixá-la um pouco menor. Então o que aconteceu aqui? Nós temos a linha que ela segue o mesmo movimento. Se eu vou fazer um desenho que ele precisa ser muito rápido, quando eu vejo distante assim, ó, né? Não sei se vocês estão vendo no celular, eu estou vendo no computador. Ok, ele passa, né? Agora, quando eu aproximo, eu percebo que não está muito correto. Caso eu tenha tempo e tenha um perfeccionismo, eu venho aqui, o que eu faço? Ó?
adiciono um nozinho bem onde é que ele deveria acabar e adiciono um nó aqui. Esse nó que estava aqui no meio, que foi o que a gente primeiro criou para fazer as curvas, eu abro ele e deleto. Então eu vou adicionar um nó aqui, eu venho aqui em abrir e deleto. Vou repetir em todos os lugares, tá? Prontinho, né? Aqui eu fiz o primeiro grupo, vou dar Ctrl C, Ctrl V, eu só jogo um pouquinho para cima e aí o meu desenho tá quase que pronto. Lembrando, se eu for uma pessoa detalhista, né, eu faço o mesmo movimento de arrumar o excesso, coloco o nozinho, tiro, né? O desenho ele tá contínuo. Vou trazer ele aqui para baixo para vocês verem. Ele virou um desenho só. O que facilita isso? Mais para frente eu entendo que essa minha linha pespontada eu quero que seja uma cor diferente, né? Eu venho aqui, só seleciono ela e ponho a cor que eu quiser. Então eu vou finalizá-la aqui para ficar bonitinho como vocês merecem. Então essa seria um exemplo de fazer o babado, muito simples. As variáveis no seu tamanho da sala, o volume, né, godê, nem godê, quando é tecido, o acabamento, se a costura vai ser um pesponto simples, se vai ser duplo, se vai ter boinha, se a boinha vai ser próxima, não vai, se vai ter recorte, aí vai pela criatividade de vocês designers, ok? Vamos lá, então finalizamos essa saia com um babadinho, bonitinho. Eu repito o tempo todo, porque às vezes a gente pula o vídeo e tal. O desenho técnico ele é construído sempre com a peça pronta, você precisa ter ela ao seu lado. Aqui eu estou demonstrando como usar a ferramenta. Seguindo a proposta desse vídeo, a gente vai fazer mais uma versão da mesma saia, porém, né, seria uma modelagem, uma proposta diferente. Tecnicamente falando, uma variação. Então eu vou selecionar a saia, vou fazer uma cópia aqui do lado. Vou ignorar algumas coisas, vou deletar. Então essas linhas eu não preciso mais. E a costura de baixo também não. Vou acabar com o babado, visto que a minha segunda opção de saia vai ser uma saia plissada. Aqui é importante que a gente tenha um cuidado maior agora com a simetria, os dois lados sejam iguais. Então se a gente olhar as aulas anteriores, vocês aprenderam a fazer isso já. Vou selecionar a linha aqui, que é uma dica importante, né? Ela tem uma curvatura diferente. Vou transformá-la em reta. Eu quero que a saia tenha a mesma silhueta nos dois lados, ó. Quem consegue ver no vídeo já agora percebe que um lado está diferente do outro. A outra saia de babado aqui não se preocupa tanto. Ou a saia plissada, porque o desenho seja mais rápido e melhor, tem que ter essa preocupação agora. Então eu vou fazer o quê? Eu vou partir do princípio que esse lado é o lado correto, vou selecionar esse lado aqui, vou em aparar. Então esse quadradão foi como se fosse uma faca. Vou espelhar esse desenho e vou puxar para o lado. Então, tecnicamente, quando eu soldo, eu tenho um desenho que ele é exatamente igual aos dois lados. Vou aproximar, porque eu já vi meu olho já, né? Vi um pequeno probleminha. Então, para ele ficar correto, vou vir aqui e vou puxar para o lado. Pronto, eu tenho um desenho. Vou tirar esse nozinho que surgiram. Ele é um desenho tecnicamente simétrico. Vou vir aqui, transformar a parte de baixo em curvas. Já está curvas, ótimo. Vou dar uma pequena puxada aqui. Então agora aqui em cima a mesma coisa, vou puxar. Para fazer o plissado, nós precisamos selecionar aqui do lado e clicar 1, 2, 3, 4 vezes. No babado eu fiz 3, aqui eu fiz 4, consequentemente aumentou muito a quantidade de nós. Quanto mais nó surgir, mais trabalho vai dar. Aqui em cima também, ó, eu cliquei nesse lado aqui, embaixo foi nesse, em cima nesse, depende da ordem que o desenho é construído. 1, 2, 3, 4. Então o que nós temos aqui? Exatamente a quantidade de nós embaixo e em cima. Observem que como é um formato trapézio, em cima está mais próximo, embaixo está mais espaçado, porque nós temos mais espaço, obviamente. Diferente do babado, embaixo eu vou selecionar todo ele, com exceção do último, porque o último, olha só, se eu colocar em reto, ele vai estragar. Então Ctrl Z, tudo menos o último, colocar em linha reta. Por quê? Mais uma diferença do babado. Do babado a gente mexeu o segmento. Aqui a gente vai mexer os nós. Pegar o segundo, o quarto, o sexto e assim por diante. Todos os nós pares. Que quer dizer na prática, pulo 1. Venho aqui e puxo para baixo. Linha reta. Eu faço como se fosse esse primeiro movimento do plissado. Vou fazer aqui em cima, e eu vou acelerar o vídeo para não ser tão enfadonho.
Quando eu seleciono esse meu desenho, aqui em cima eu tenho os meus nozinhos. Para marcar a região dele, já que quando eu seleciono ele some esses pontinhos que nós temos, essas marcações aqui, eu venho na lateral com a minha régua, né? Então eu tenho que estar com ela exibir régua habilitado. Quem não tiver, só vir aqui e colocar o chequezinho na régua. Ó. Exibir régua. Eu venho e puxo até onde é que estava aquele meu nó. Vou fazer o seguinte, ó, segunda seta. Tá aqui. Deixa eu deletar isso aqui, vou fazer com calma. Seleciono com a segunda seta o desenho, pego a ferramenta e coloco aqui, ó. Seleciono um novo objeto, venho com a ferramenta e coloco o nozinho. Só para eu ter esse cuidado. Não esqueçam, tá? Quanto mais detalhado, mais correto foi o desenho, melhor. Quem vai dizer o nível de detalhamento que eu dedico aos meus projetos, aos meus desenhos, vão ser a minha característica profissional e o tempo que a minha empresa dá para eu poder fazer meu desenho. Às vezes tem que criar um desenho em 2 horas. Ok, vou trabalhar esse desenho com um detalhamento maior. Às vezes eu tenho um dia todo para criar um desenho e esse desenho vai para o meu portfólio. Portanto, que a gente tenha um baita cuidado. Então eu vou colocar aqui até a metade do desenho. Não vi. Então, onde foi? Vamos ver se chegou a metade do desenho. Passou da metade. Como é que eu sei que é metade do desenho? Às vezes eu faço isso aqui, ó, um retângulozinho. Metade é justamente essa linha aqui. Fácil de achar a metade do desenho, né? Então eu venho aqui e deleto o que eu fiz a mais, só para não confundir. Então esse meio aqui, ela vai ser reta. Ó. Clico e clico. Faço uma linha reta. Essa lateral aqui, ela vai ter que tocar Bezier, né? Dou 2 enters. Eu vou clicar aqui e vou vir até aqui, onde é que eu tenho essa linha marcada. Cliquei e arrastei. Tecnicamente eu vou olhar meu desenho e ele tem que seguir o mesmo movimento daqui. Enter, enter. Vou fazer de novo, porque eu não tinha dado o comando. Ó. Vou aproximar um pouquinho aqui. Então, olha como eu começo a construir. Por isso aquela marcação lá em cima. Esse nozinho eu venho até aqui. E faço. Observe que essa curvatura ela vai diminuindo gradativamente até chegar a uma linha reta. Então, eu venho construindo aqui esse nó com esse aqui e faço o desenho. Enter, enter. Aqui, quem está observando vai ver que ele vai ser, eu posso até ganhar tempo fazendo reto. E esses aqui eu vou começar a compensá-los. O que vai acontecer? Vou tirar essas minhas linhas. Como é que eu tiro essas linhas guias, né? Clico nelas e deleto. Posso arrastar para fora, eu gosto de clicar e deletar. Seleciono, faço, segurando o Ctrl, a cópia para o lado. Vou dar um pequeno saltinho, agora eu vou calibrar esse meu desenho. Como ele não ficou bem simétrico, em algum momento, talvez quando eu puxei, eu não tomei o cuidado, eu vou colocar esse meu desenho, um a mais, a linha do meio eu já vou deletar, e as demais, como vocês merecem, eu vou dar um cuidadinho aqui para ela ficar no ponto correto. Essa aqui eu só pego o teclado, puxo pro lado e vou trabalhando. Aquela velha história que eu repito, né? Tem trabalhos que eu não dou muita atenção aos detalhes, tem trabalhos que eu dou muita atenção aos detalhes. Estão vendo como ela ficou plissada? Seleciono as linhas do meio e coloco ela 1.5, que é o que eu estou usando aqui como padrão. Vou selecionar a silhueta na lateral, venho aqui, seleciono um nozinho de cima, abro ele e deleto. Tenho a minha curvatura, minhas linhas de baixo, e aí eu consigo movimentar minha saia plissada, a linha da saia plissada para cima, deixo ela um pouco menor, 1.5, que é o que eu estou usando, transformo ela em pesponto. Então a minha saia plissada, a barra dela vai ter uma costura simples, vai ter dupla, e aí vai depender de cada projeto que a gente vai construindo. Vamos fazer a última opção aqui, que a gente tinha falado. Vou trazer aqui do lado, vou puxar para baixo, acho que vai estar interessante aqui. Não, vou pro lado, porque fácil. Vamos fazer uma saia de prega. Vou acelerar um pouquinho, porque o processo ele se repete. Vou tirar o excesso de desenho aqui, vou partir de um princípio que a prega não precisa ter tanto cuidado quanto a saia plissada, porque eu não vou ter aquele espelhamento de desenhos, mas eu venho aqui e acrescento os nós. 1, 2, 3, 4 vezes. Vou fazer uma correção aqui, tá? Observe que eu não gostei muito da distribuição dos desenhos. Eu vou tirar, vou transformar em reta de novo, botão direito, em curvas e puxo novamente. 1, 2, 3, 4 vezes. Pronto. Perceberam que o desenho ele tinha uma curvatura diferente, então ele distribuiu de uma forma diferente. Da mesma forma, seleciono todos eles, transformo em reta, menos o último, já explicamos, e aí eu venho aqui, seleciono intercalando os nozinhos pares, o 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Puxo, olha que legal.
Então aqui, claro, eu posso dar uma pequena corrigida, aumentar ele, jogar ele para o lado e vou fazendo dependendo da preciosidade do meu desenho. Posso deixar eles com a prega não tão diferente o tamanho dela, né? Tá aqui, posso fazer reto, posso fazer o que for der na cabeça, tá? Ou melhor, né? O que o desenho nos pedir. Prontinho aqui a silhueta, seleciono, jogo para o lado, venho aqui, abro o processo de novo, deleto, e aí eu vou deletar esse nozinho aqui, transformar num ponto menor e pesponto. De novo, vou jogar aqui. Agora o cuidadinho, né? Só fique, não preciso nem apagar o excesso, porque ela tecnicamente vai ficar escondida nessa linha. E faço o Ctrl+C, Ctrl+V e faço ela dupla se eu quiser. Depois de pronto, podia ter feito antes, depois, eu venho aqui nessa minha linha, faço a continuação. Ela segue a mesma lógica, né? A linha do meio ela é mais reta e as outras elas vão se aproximando da curvatura. Se eu tenho meu tempo, vou fazer ela bonitinha, vou ter um cuidado maior para que a gente consiga um movimento mais correto, uma curvatura e a gente consiga fazer a saia de prega de uma forma diferente. Espero ter ajudado vocês, seguindo a lógica do conteúdo que eu estou trazendo aqui, é um treinamento para entender as ferramentas, a lapidação, tornar esse desenho cada vez mais bonito, vai depender da expertise de vocês, do tempo que vocês se destinam a isso, da peça, da característica do mercado que vocês vão aprender, ok? Espero ter ajudado vocês, valeu!